assunto é novo nascimento. E nós queremos iniciar hoje com vamos dizer assim, um assunto que mostra por que precisamos desse novo nascimento, que é a questão do pecado. Simplesmente isso. Somos pecadores. Só que não é assim tão simples nos convencermos como precisamos nos convencer dessa triste realidade. Não conseguimos por nós mesmos. Então, nós dependemos de Deus. É o Espírito Santo quem faz isso. Ou não faz. Então, resta-nos suplicar que Ele se apiede de nós e queira operar este milagre tão necessário do convencimento da nossa real situação e da necessidade de arrependimento. Vamos então curvar a nossa fronte. Nós vamos orar. Já que depende tudo de Deus, então nós temos que orar. Nós temos que pedir que Ele tenha misericórdia e queira fazer isso. Santo e soberano Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus triuno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da aliança, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que quis salvar pecadores, desde a eternidade propôs este plano, e tem levado a efeito este propósito de salvar pecadores, de operar neles o novo nascimento. Mas, Senhor, nós sabemos que é parte desse processo esta obra exclusiva que só o Teu Espírito Santo pode fazer, que é convencer do pecado. Está escrito na Tua palavra, que esta seria a tarefa do Espírito Santo, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, Senhor, nós estamos aqui nesse momento que o Senhor mesmo preparou, ele acontece por causa dos Teus santos decretos. Então, Senhor, vem manifestar a Tua graça, a Tua misericórdia, através do Teu Espírito Santo, operando em cada coração, começando de mim mesmo, usando-me e aplicando a palavra em cada coração e constrangendo, fazendo aquele trabalho do Espírito Santo, que é também chamado Espírito de temor, de escravidão, mostrando nossa triste realidade. É o Teu Espírito quem faz isso. É Ele quem traz o desencanto de nós mesmos. Quem abre os nossos olhos e nos faz enxergar a nós mesmos, no nosso interior, toda a miséria e podridão que subjaz ali. O Espírito Santo quem subverte nossas desculpas, nossas justificativas, a nossa própria indulgência. É Ele quem subverte, deita ao chão e nos desnuda, mostrando pela Tua lei
quem realmente nós somos. Então, faze isto, Senhor. Faze isto. Tem misericórdia, porque se o Senhor não fizer isso, não haverá novo nascimento, não haverá. E nós imploramos que o Senhor venha, por tua graça, fazer isso. Tenha compaixão, Senhor, de nós. Imploramos isto, no nome santo do Senhor Jesus, para a tua glória, Senhor, somente para a tua glória. Amém. Muito bem. Eu sei que não há nenhum problema se eu perguntar aqui se você é pecador, ou se tem alguém aqui que não acha que é pecador. Eu tenho certeza, ninguém vai ter coragem de se levantar e dizer, eu não tenho pecado nenhum. Todos nós sabemos que somos pecadores. Só que não basta isso. Não basta saber que é pecador. É preciso que o Espírito Santo nos convence da dimensão desta realidade. É incrível que, durante muitos anos, a pregação do Evangelho consistia em dizer para o pecador, olha, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós somos pecadores, você é pecador, todos pecamos. Então, o que você deve fazer é reconhecer que é pecador e pedir perdão a Deus dos seus pecados. E às vezes até induzimos, repita comigo a oração, Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. E nós nos damos por satisfeitos de que a pessoa, anuindo a isso, estivesse de fato arrependida e reconhecendo que Deus estava plenamente satisfeito com isso. Em absoluto, de forma alguma. Isso está muito longe de uma verdadeira confissão e de um verdadeiro arrependimento. O convencimento do pecado é uma graça de Deus. Feliz aquele que busca isso e encontra da parte de Deus esta ação graciosa do Espírito Santo, desvendando os olhos e mostrando a miséria que você é. Nós temos, por causa do próprio pecado em nós, uma autodefesa. Contra o convencimento de pecado. Isso é próprio de todo pecador. Ele não se acha tão pecador assim. Nós somos autoindulgentes. Eu sou pecador. Tenho feito, sim, coisas erradas. Mas também não é assim. Tem coisas boas que eu faço. Há outros dizem assim, não, eu sou pecador, mas tem gente pior do que eu. Eu nunca matei, nunca estuprei, nunca fiz essas coisas horrorosas. Então, eu procuro fazer o bem. Isso tudo é uma autodefesa maligna, fruto da malignidade do nosso próprio coração. E só o Espírito Santo para subverter isso aí. É Ele quem acaba com isso. Ele joga ao chão. Ele fará com que você
fique assustado com a enormidade do seu pecado. O propósito de Deus na sua palavra é que você fique horrorizado com a sua real situação de pecado. E eu digo isso, não é alguns não, todos, inclusive eu. Todos, ninguém escapa. Geralmente nós medimos nossa malignidade contando ou tentando lembrar coisas erradas que fizemos, ou observando os outros no que eles fazem de errado e se somos parecidos ou não, fazemos aquilo. Só que esse tipo de comparação está furado, completamente. Não é dessa forma que nós vamos chegar ao convencimento necessário da nossa real situação de pecado. Nós precisamos da palavra de Deus. Porque é Deus quem conhece quem realmente somos. É Deus quem conhece o profundo do nosso coração. E é aí que está a maior malignidade. É igual aquela história que houve um crime lá, o rapaz matou outro e tal, aí a polícia pegou em flagrante, prendeu, aí vem a mãe do que matou e diz, não, eu não sei porque ele fez, ele é um bom menino. Olha, no fundo ele é um bom menino. Quer dizer, ela não sabe o que está falando, no fundo ele é pior, 1000 vezes pior. E todos nós. Então, nossa tarefa aqui é mostrar pela palavra de Deus, claro, usados pelo Espírito Santo, e Ele vai se utilizar desta palavra para então realizar esta obra de convencimento de pecado. Vamos começar lendo um texto que é bem conhecido, Romanos, no capítulo 3. Eu reputo este texto, que é, na verdade, uma citação do Salmo que foi lido aqui, 14, e também 53. Mas este texto é como se fosse uma radiografia espiritual. Quando você vai ao médico, você está todo bonitinho, mas aí vai tirar a chapa, a radiografia, o médico vai lá e diz, ih, rapaz, o negócio está feio aqui. E vai mostrando as coisas ruins que tem lá. Então temos aqui uma radiografia espiritual. E o médico dos médicos, o Senhor, vai dizer o que é que saiu na chapa. Você e eu tiramos. Os olhos de Deus veem assim. Romanos capítulo 3. Vou começar no verso 10. Como está escrito: não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm, cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus.
Certamente você já leu, muitas vezes, já ouviu esse texto. Mas sabe qual é a nossa atitude diante desse texto? Nós pensamos assim: bom, não é comigo. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não, eu estou aqui na igreja, tal, e busco. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não, eu procuro fazer o bem. Eu não estou enquadrado aqui, não. A garganta deles é sepulcro aberto. A deles, a minha não. A garganta deles. Mas a minha? Com a língua urdem engano, veneno de víbora nos seus lábios. A minha não, é deles lá. A boca, eles, está vendo? Eles a têm cheia de maldição, de amargura. Minha boca não é assim, não. São os seus pés velozes para derramar sangue. Eu nunca derramei sangue nenhum, não. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Não é, certamente não é o meu caminho. A minha história não é essa. Desconhecem o caminho da paz. É gente briguenta que só vive confusão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Veja como é fácil nós escaparmos desse texto aqui, dizer não sou eu não. Mas não escapa não. É você, sou eu. Essa é uma descrição exata de quem você é aos olhos de Deus. E não fique preocupado porque você não chegou a fazer nenhuma dessas coisas. Pode ser até que nem venha a fazer. Isso não importa. Isso tudo está lá incrustado, enrustido no seu coração, contaminando você da cabeça aos pés. E todos esses crimes estão latentes. Basta oportunidades para que você coloque para fora toda essa miséria que você é. Não se julgue. Nunca fiz essas coisas, tal. E o outro lá, que nasceu na favela, criminoso, tal. Eu não sou. Não é o quê? Eu inverto, bota ele no seu lugar, bota você lá. Rapidinho, você vai mostrar quem você é. Não há diferença alguma de você, de mim, do pior facínora que se encontra lá na cela, quem sabe. Nenhuma. Deus olha e vê a mesma coisa. Mesmo criminoso. Eu sei que é difícil você, mas é injustiça Deus fazer isso, me comparar com aquele facínora. Injustiça nenhuma. Esta é a realidade espiritual de todo ser humano, filho de Adão. Porque quando Adão pecou, o seu coração foi corrompido, e nós nele, e toda a raça humana, o coração se tornou desesperadamente corrupto. Os profetas falam isso, né? Todos nós somos como o imundo, as nossas obras de justiça como trapos da imundícia, todos somos como o imundo. Isaías faz uma descrição de alguém com feridas da cabeça aos pés. Feridas sem umas não amolecidas nem espremidas. Uma podridão só.
fedentina, mau cheiro. Essa é o que eles falam. Enganoso, diz Jeremias, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Desesperadamente corrupto. Então, você tem que meditar no que significa o pecado original. Que todos nós nascemos nessa condição, com esse tipo de coração, contaminados da cabeça aos pés. E é fácil ver, por exemplo, as pessoas fazem uma ideia de que as criancinhas são puras. E aí depois elas que vão se contaminando. Isso é humanismo. Isso não é a Bíblia. As crianças nascem corrompidas. Em pecado me concebeu a minha mãe, diz o salmista. E veja Salmo 58, verso 3. Quando é que começa isso? 58, verso 3. Salmo 58, 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Quando é que começa isso? Na concepção. Então, nós pertencemos a uma raça maldita, corrompida, decaída, amaldiçoada, contaminada da cabeça aos pés, cheios de pecados, de crimes, de intenções malignas no coração. Foi isso que Jesus disse, ensinou lá em Marcos, no capítulo de número 7. A partir do verso 21, Jesus diz assim. Marcos, peguei Mateus aqui, peraí. Marcos 7, 21, começa assim. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro do coração e contaminam o homem. Oh, presta atenção. Jesus está dizendo assim, porque de dentro do coração de alguns homens, não. Ele usa o termo homem de forma genérica, é homem e mulher. De dentro do coração dos homens, todos, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam. E não vão contaminar, não. Já contaminou. Isso tudo está dentro do seu coração e já lhe contaminou. Contaminou a sua alma. Você está contaminado. Portanto, você está nessa condição miserável de pecado, de podridão, de miséria. Ora, como é que a gente ouve uma coisa dessa e pode se desculpar? Achar que de alguma maneira, de alguma forma, Deus vai relevar
a nossa situação. Não vai. Não vai porque todas as suas obras boas, benfeitorias, obras de caridade, de amor, educação, polidez, gentileza, qualquer coisa que você faça que seja uma virtude, para Deus não tem valor nenhum, porque isso está contaminado. É uma coisa boa, só que contaminada. Imagine alguém todo enlameado, lama da cabeça aos pés, tem uma folha sulfite branca, e ele tem que pegar aquela folha sem sujar. Não tem como. Nem com a boca, pior ainda. Não dá como. É assim o homem tentando fazer alguma coisa para que Deus receba. Estará contaminando esta obra com sua podridão. É por isso que a expressão é a pior possível de Isaías com relação a essa tentativa. Todos nós somos como o imundo, e as nossas obras de justiça como trapos da imundície. Tem a ver com os trapos que as mulheres usavam, porque não tinha modas. E esses trapos imundos são as gentilezas, as coisas boas, a sua educação e até tentativas de agradar a Deus, adoração, o que for. Tudo isso cheira mal para Deus. Não serve. Eu digo mais. Toda tentativa de fazer alguma coisa para Deus, inclusive adoração, contaminados pelo pecado, suscita a sua ira ainda mais. Deus fica irado ainda mais com essa tentativa. Agora, como convencer? Por isso, Deus deu a lei. A lei, os 10 mandamentos, a lei moral, ela foi dada por Deus, escrita por Ele mesmo, pelo seu dedo. E a lei é a expressão do caráter santo de Deus. E daquilo que Deus exige e requer da sua criatura. Agora, Deus não deu a lei para salvar ninguém, porque a lei não salva ninguém. Ao contrário, Deus deu a lei para matar. Para evidenciar o seu pecado. A lei, ela traz o pecado à tona, avoluma, mostra diante dos seus olhos o quanto você é pecador e culpado diante de Deus. Porque tem esse lado. Além de você estar imundo e não poder apresentar nada para Deus, você, com o pecado, já adquiriu uma culpa. Culpa de quê? Culpa de ofender a Deus, de ser rebelde contra Ele, de se rebelar contra Ele, porque foi isso que fizemos em Adão. Culpa de cuspir na face dele, porque nós, em Adão, entramos em conluio, em harmonia, em amizade, em sociedade com o inferno, com Satanás, contra Deus. Então, nós somos culpados. Meus irmãos, a nossa própria existência é ofensiva a Deus e suscita a sua ira. É por isso que
O profeta diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se Ele não fosse misericordioso, você e eu já teríamos sido consumidos, porque a nossa própria existência suscita a sua ira. Sua justa e santa ira. Então, é muito importante nós sermos confrontados com a lei. Aliás, Jesus fez isso. Jesus constantemente confrontava os pecadores com a lei. Porque a lei, ela faz isso. Ela acaba com a nossa soberba, com a nossa indulgência, com aquela nossa desculpas justificativas, e com a ilusão que nós recebemos de Satanás, de que a coisa não é tão feia como nós podemos pensar. Sabia disso? Satanás é mestre em lhe iludir e convencer você de que a coisa não está tão ruim, não é tão ruim assim. E sabe que ele fez isso com o Saulo. Saulo foi convencido pelo diabo de que ele era um moço exemplar, fariseu de fariseu, hebreu de hebreu, irrepreensível segundo a lei, e ele estava convencido de que estava fazendo a coisa certa, que as coisas estavam muito bem com relação a ele e a Deus. Até que ele foi confrontado com a lei da maneira correta. Porque o problema é esse. Os fariseus conheciam a lei, só que eles só observavam e ficavam assim, tomando atenção com a lei no seu aspecto externo. Mas quando o Espírito Santo mostrou que era preciso observar a lei no sentido interno e na sua extensão, foi que então o apóstolo Paulo ficou arrasado. A expressão que ele usa está aqui no capítulo 7 de Romanos, diz assim, eu vou começar no verso 7. Veja como foi que aconteceu, o testemunho do apóstolo Paulo com relação a ser convencido do pecado. Ele diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então, quando somos confrontados com a lei, e Deus então nos mostra a realidade, pela lei, a realidade do nosso pecado, então a experiência é essa. Morri. Estou acabado. Não tem para onde fugir. Essa é a razão porque os nossos pais puritanos, que escreveram os nossos símbolos de fé, foram tão cuidadosos e zelosos em apresentar os 10 mandamentos como eles estão no Catecismo Maior. Eu vou dizer uma coisa para você. Muitos livros são importantes e falam a respeito do pecado, que somos pecadores, e são espalhados por aí.
Mas o catecismo maior, eu posso lhe garantir que não há nada mais eficaz que Deus concedeu para a iluminação do seu Espírito, que os homens escrevessem, para nos mostrar a realidade do nosso pecado, do que o catecismo maior. Eu gostaria de poder aqui ler o catecismo maior em cada mandamento, mostrando o que Deus exige em cada mandamento, que nós não fazemos, e o que Deus proíbe em cada mandamento e que nós fazemos. Seria muito bom se eu pudesse fazer isso, mas não posso, não dá, teria tempo de fazer. Mas eu vou passar aqui rapidinho, como se diz, en passant, e você vai ver como estamos numa situação deplorável diante da lei. Não terás outros deuses diante de mim. A gente olha um mandamento desse e diz, tranquilo, eu não tenho nenhum, não, só Deus mesmo, Deus da Bíblia. Eu não tenho nenhum outro Deus. Conversa, tem sim. Você tem você mesmo. O seu eu já é o seu Deus. Você tem um altar no seu coração e o eu é que está ali reinando. Quer ver só um exemplo de que é assim? Se você estudar a ira pecaminosa, você vai ver que a ira que você tem muitas vezes com as situações que acontecem, ela revela que você é o seu Deus e fica irado quando as coisas não acontecem como você queria que acontecesse, como Deus. E isso é fácil acontecer. A Bíblia ensina que Deus é quem governa todas as coisas pela sua providência, todos os acontecimentos. Todos. Você está andando no trânsito e de repente vem um carro e entra na sua frente, começa a andar devagar, e você, e você fica nervoso e tal, e passa, seu lesma, e sai dirigindo. Quem é que botou aquele carro lá na sua frente? Não é Deus que dirige todas as coisas? Foi Deus quem colocou. Mas você não aceita. Eu não quero Deus colocando o carro mole na minha frente, não. Eu que quero tudo limpo para eu dirigir sem nenhum problema. Então, toda vez que você fica irado com coisas que acontecem, que lhe desgostam muito, você está dizendo, eu sou Deus. Eu não quero Deus dirigindo a minha vida, não, botando coisas, tropeço na minha frente, coisas, dificuldades, problemas, não. Tem que ser como eu quero. Todos nós fazemos isso, de uma forma ou de outra. Nós não fazemos como a Bíblia diz, por tudo dai graças, esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Fazemos nada. Nós não fazemos. Nós, portanto, quebramos o primeiro mandamento. Eu estou só citando uma coisa. Tem muitas outras formas em que você quebra esse primeiro mandamento. Muitos outros ídolos e deuses que dominam suas vidas, que são mais importantes do que o Senhor. Não farás para ti imagem de escultura. Na verdade, esse segundo mandamento é a forma como devemos adorar corretamente a Deus. Ela não pode ser de forma carnal, material. Deus não permitiu
de forma alguma, que a verdade dele, a respeito dele mesmo, para adoração, fosse conduzida por coisas visíveis e materiais. Não. As únicas coisas visíveis que Deus deixou no culto são os sacramentos, a água do batismo e os elementos da ceia. Só. O resto é tudo espiritual, invisível. Conforme a palavra de Deus, somente. Mas esse é um tipo esse é o, vamos dizer assim, é o mandamento que eu gostaria de ler. Eu vou ler. Então, temos aqui o Catecismo Maior. Qual é o segundo mandamento? É a pergunta 107. Quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar puros, inalterados, todo o culto, todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração, as ações de graças em nome de Cristo, a leitura, a prédica, o ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, governo, disciplina da igreja, ministério e sua manutenção, jejum religioso, jurar em nome de Deus, fazer os votos a ele, bem como desaprovar, detestar, opor-se a todo culto falso e, segundo a oposição e a vocação de cada um, a remoção de tal culto e de todos os símbolos de idolatria. Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Os pecados proibidos no segundo mandamento são estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira um culto religioso não instituído por Deus. Fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou de qualquer das três pessoas, imagem nenhuma, de nenhuma das pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em forma de imagem ou em semelhança de alguma criatura, toda adoração dela, ou de Deus nela, ou por meio dela, fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo culto ou serviço a eles pertencentes. Todas as invenções supersticiosas que corrompem o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção, ou por qualquer outro pretexto. A sinomínia, que é ganhar dinheiro com culto, sacrilégio, profanar o nome do Senhor, toda negligência com relação ao culto, de como fazemos, desprezo do culto, impedimento ou oposição ao culto e às ordenanças que Deus instituiu. Meus irmãos, olha, se nós estamos no culto sem interesse, batendo papo, conversando, passando bilhetinho, pensando em outra coisa, estamos pecando contra o culto de Deus. Nós pecamos. Desprezo do culto de Deus, quando você falta porque você tem que fazer outra coisa. Tem gente que acha a coisa mais justificativa do mundo estudar para fazer prova segunda-feira e não vir ao culto de Deus no dia do Senhor para estudar. Está quebrando o segundo mandamento. E é bom que leve pau mesmo, estudando no dia do Senhor. Experimente fazer o contrário. Estude no sábado, até que você não puder mais. Consagre o dia do Senhor.
E vá em oração, pedindo misericórdia a Deus, para você ver. Pecamos contra o segundo mandamento, com relação ao culto de Deus. Quando não participamos, tranquilamente, de coisas que não são ordenadas por Deus, que fazemos no culto. Terceiro mandamento, terceiro mandamento é para não tomarmos o nome do Senhor Deus em vão. Meus irmãos, é triste. Eu fico andando, conversando com os jovens, com as pessoas, e as pessoas, eles contam piadas com o nome de Deus, usando a Bíblia, o nome de Cristo. Piadas. Acho normal isso aqui, Deus. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Por qualquer coisinha, por amor de Deus, por amor de Deus, não faz isso. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Meu Deus, que é isso, meu Deus? Isso é quebrar o terceiro mandamento. O nome do Senhor é santo, é santo, é santo. Guarda a sua boca de proferir o nome do Senhor em vão, e pior ainda, fazer galhofa com o santo nome do Senhor, ou com a sagrada escritura, com o bendito nome do Senhor. Tema esse nome. Pecamos. Isso aí, toda hora. Lembra-te do sábado. É o dia do Senhor. Não pense você que isso ficou no Velho Testamento. O quarto mandamento continua no Novo Testamento. O nosso Shabá cristão é o sábado cristão, o primeiro dia da semana, o domingo, que é chamado dia do Senhor. E nas mesmas, é claro que nós não vamos guardar o sábado de forma cerimonial, mas como Jesus mesmo nos instruiu. Nós vamos guardar esse dia, santificá-lo. E santificar esse dia é não ter nenhuma atividade própria de trabalho, a não ser aquelas atividades que são essenciais. Jesus mesmo disse que é possível sim quebrar o sábado para essas atividades essenciais. Claro. Muitos têm que fazer isso. Tem crentes que são motoristas de ônibus e para você vir para a igreja você precisa pegar um ônibus. Não é? Ou um táxi. Quer dizer, então, há trabalhos essenciais. A área de saúde, tal, existe. Mas, geralmente, são plantões em que, então, as pessoas podem estar na casa do Senhor em outros domingos. Mas não é para fazer nenhuma atividade sua particular. Esse dia não lhe pertence. 6 dias trabalharás, mas o 7º descansarás. Santificarás. É do Senhor, este é dele. Nesse dia, então, você precisa ter uma postura de reverência, de adoração. É o dia da festa da alma, ou como os puritanos chamavam, feira da alma, onde você vai comprar as coisas santas e necessárias para a sua alma, sem dinheiro, sem preço. E isso inclui recreações. 6 dias você pode fazer coisas que são lícitas para recreação. Você pode ir ao cinema, você pode ir à praia, você pode ir assistir o futebol. 6 dias você tem para isso. Mas este dia você não pode. É profanação do nome do Senhor, assistir televisão, ou ir ao jogo de futebol, ou à praia, ou o que você quiser fazer de lazer, está errado. E eu não estou sendo legalista, não. Isso é doutrina da nossa igreja.
que está no símbolo de fé e que foram confirmadas pelo nosso Supremo Concílio recentemente, porque é bíblico. Ele tem que ser um dia deleitoso, dedicado ao Senhor. É o dia de você fazer obras de misericórdia, evangelizar e até descansar. Mas esse dia não é seu. Você está pecando. Esse é o grande pecado da igreja moderna, o quarto mandamento. A palavra de Deus diz que nós deveríamos nem falar palavras vãs nesse dia. E nós fazemos tudo isso. Pecamos. Somos réus do quarto mandamento. Quinto mandamento, honrar os pai e mãe, as autoridades, ser submissos, obedientes, honrar as autoridades, tratar com respeito e honrar, porque, inclusive, nestas coisas nós mostramos o quanto honramos a Deus como Pai. Isso inclui as autoridades, professores, são autoridades, são pais, professoras, e as autoridades políticas. Eu creio que o crente não deve fazer piada com as autoridades, galhofa com o presidente ou presidente da república. Não deve, com nenhuma autoridade. A Bíblia manda honrar ao rei. E fazemos, tratamos mal as autoridades. Anciãos são vilipendiados nas suas cãs. Zombam, fazem galhofa, tomam lugar. Tudo isso é pecar contra o quinto mandamento. Sexto mandamento, não matarás. Você pensa que porque não enfiou a faca na barriga de alguém se livrou? Não. A Bíblia chega a dizer, quem não ama seu irmão é assassino. É assassino. Está cheio de assassino na igreja. Grupos que existem, que desprezam outros, não amam como deviam amar, não está nem aí com a situação de outros irmãos. Cheio de igrejolazinhas dentro da igreja. Isso aí é sexto mandamento. Se você dirige o carro igual um doido, não observa as leis do trânsito, corre, gosta de pisar para valer mesmo. Sexto mandamento, não matarás. Você está colocando sua vida em risco e a vida dos outros. Sexto mandamento, na sua cabeça. Você está infringindo. Você não está nem aí com sua saúde. Os médicos recomendam e falam que você deve agir assim, não comer isso, comer aquilo e tal. Você, não, vou morrer mesmo. Sexto mandamento. Não toma remédio direito, não quer nem saber, não cuida da sua saúde, não vai a médico como tinha que ir. Não cuide da sua saúde, você está pecando contra o sexto mandamento. E se você também não se importa com a saúde dos outros, com a segurança dos outros, com a vida saudável de pessoas que estão debaixo, por exemplo, do seu controle, gente que tem empresa e que tem empregados e que explora as horas de trabalho e não está nem aí com relação ao descanso que é necessário, que eles precisam ter, as horas de trabalho. Sexto mandamento. Vai longe. Pega lá o catecismo para você ver. Sétimo, não adulterarás. Não precisa falar nada, né? Basta dizer o que Jesus diz. Quem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Ou com ele. Pensamentos eróticos. Você pode, é difícil mesmo que você não tenha pensamentos impuros, o próprio diabo lança dardos inflamados.
de pensamentos maliciosos na nossa mente. Mas você não pode dar guarida e prosseguir com esses devaneios eróticos na sua mente, no seu coração. 7º mandamento. Namoro de fornicação. O namoro dos jovens de forma santa, como diz lá em 1 Tessalonicenses, é aquele que não defrauda o irmão, isto é, que não ultrapassa o limite e nem toma com a mão aquilo que não lhe pertence ainda. O corpo da sua namorada vai ser seu quando você se casar. Mas enquanto não se casar, não é seu. E quando você, de forma indébita, põe a mão, defraudando, roubando. E sabe o que Deus diz quanto a isso? Ele é vingador. Essa é a expressão que ele usa para você não brincar com isso. O namoro de fornicação. Quando não é de prostituição mesmo. Isso é 7º mandamento. Você é réu do 7º mandamento. Sem falar da lasciva dos olhos e outras coisas. 8º mandamento, não furtarás. Furtamos de diversas formas. Né? Diversas formas nós furtamos. Furtamos, não é só dinheiro não. Furta livro emprestado, não devolve. Furta coisas que não lhe pertencem, você se apropria e acabou. Furta na igreja não dando o dízimo. Furta de várias formas. 8º mandamento. 9º, não darás falso testemunho, é mentira. Não tem mentira branca nem mentira justificável. Mentira do diabo. Ah, mas na Bíblia tem aqueles homens heróis da fé que mentiram. Todos pecaram. Ah, mas foi para o bem, pecaram. Não tem aprovação nenhuma para mentira na Bíblia. Não existe isso. Todo tipo de mentira é pecado. Tem gente que vai contar testemunho, aumenta para a glória de Deus. Mentira! É do diabo, não é de Deus. Não tem escapatória. E 10º mandamento, não cobiçarás, que foi o mandamento que matou Paulo. Quem sabe é o mandamento que vai lhe matar também. Se já não está morto essa altura, né? Você não é satisfeito com aquilo que Deus lhe dá. O 10º mandamento é o mandamento da insatisfação com aquilo que Deus dá. Inveja e uma série de outras coisas vêm desse mandamento. Meus irmãos, pecamos contra Deus. A Bíblia diz lá na primeira carta a João, veja, versículo 4, capítulo 3 de 1 João, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Então, você está nessa condição. Porque é um transgressor da lei. Você está morto diante de Deus. Como antes, sem prestar atenção na lei, eu vivia. Mas vindo a lei, eu morri. Então, esta é a realidade. Meus irmãos, o pecado é uma desgraça. Eu gostaria de mostrar aqui a malignidade do pecado.
um livro escrito por um puritano chamado Mal dos Males. Pecado. O menor pecado, diz ele. O menor pecado é pior do que o maior sofrimento que pode existir no mundo. O menor pecado é pior do que o inferno, porque é o pecado que lança no inferno. É por causa do pecado que Deus lança no inferno a alma. Nós não temos ideia da malignidade do pecado. Se nós pararmos para pensar o quanto Deus odeia o pecado, e quem peca, quem comete pecado. Porque tem uma frase por aí que as pessoas dizem que não é bíblica. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Coisa nenhuma. Deus odeia o pecado e quem comete pecado contra ele angaria o ódio e a ira. Só para você ver o Salmo de número 5, versículo 3, diz assim: os arrogantes não permanecerão à sua vista. Aqui, veja como muitas vezes a tradução, ela faz, o tradutor faz opção por um eufemismo. Sabe o que é eufemismo? É usar uma palavra para não apavorar tanto. Então, ele diz assim: os arrogantes não permanecem à tua vista, aborreces a todos que praticam a iniquidade. Não é aborrece, não, odeias. Tem tradução aí que tem odeia. Pode ver. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Então, meus irmãos, o pecado suscita a ira de Deus, nos coloca na condição de ofensores contra Deus. E Deus odeia tanto o pecado, e você pode facilmente perceber o quanto, é quando você olha para a cruz. Quer dizer, por causa do pecado, para punir o pecado, Deus envia o seu Filho. E diz a Bíblia que Deus se agradou a ele fazê-lo enfermar, moê-lo. Deus o castigou. Deus o matou. Foi Deus quem matou o seu filho. Com ira. Por causa do pecado. Não dele. Mas do meu e do seu pecado. Veja o quanto Deus tem horror ao pecado. Como ele tratou o pecado. De forma drástica. Que ninguém podia imaginar. Custou muito. Mas aí você já percebe que não é possível que Deus não vá ligar para a questão dos pecados na sua vida. Vai passar a mão para a cabeça. Como? Como? Se ele não passou a mão na cabeça do seu filho? E o moeu? Não, querido. Deus odeia o pecado. Então você precisa ver isso. O Espírito Santo, então, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E você sabe que isto, aqui está explicado. Por que ele faz assim? Se você abrir no João capítulo 16, e o verso 8, que é o verso que fala que o Espírito Santo faz isso,
veja por que ele faz, por que ele convence do pecado. Porque se ele não fizer isso, você está perdido. Você é réu de juízo, vai ter que enfrentar a Deus e receber punição dos seus pecados, não só espiritualmente. A punição, Deus é tão meticuloso em punir cada pecado, que Ele vai fazer você ressuscitar com um corpo de horror, de vergonha, para receber no corpo a punição de todos os pecados. Eternamente no inferno. Então não se pode brincar com o pecado. Ou essa história de inferno é a maior mentira do mundo, a história da carochinha, uma coisa absurda, ou é a verdade. E almas já estão gemendo agora no inferno, recebendo punição dos seus pecados, vão ressuscitar para piorar a situação, porque é em corpo que vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre, para no corpo receber a punição eternamente dos seus pecados. Jesus chega a dizer, é melhor que você corte, ampute a sua mão, pé, fure, arranque o seu olho. Melhor entrar cego, maneta, perneta no céu do que ser lançado no inferno. Jesus, seus lábios santos proferiram isso. Eu devia tremer. E aí o texto diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele vai dizer, ele vai especificar por quê. Do pecado, porque não crê em mim. Se o Espírito Santo não convencer você do pecado e não estiver fazendo isso agora, já trabalhando por esses textos, pela lei, convencendo você da sua miséria, se ele não fizer isso, você vai estar na situação da maioria que não crê em Deus, e não vai crer nunca, porque o pecado cega, o pecado da incredulidade domina a mente, o coração, cega, a pessoa não consegue crer como deve crer em Deus. Porque essa história de pessoas dizer que, eu acredito em Deus. Isso aí é a fé dos demônios. A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. Adianta alguma coisa? Eles são incrédulos. E todo mundo que diz que acredita em Deus da mesma forma incrédulo. É preciso que o Espírito Santo convence para que você deixe de ser incrédulo. Porque quando ele convencer você do pecado, então você vai começar a experimentar pelo arrependimento algo glorioso e maravilhoso acontecendo na sua vida. Da justiça, porque vou para o Pai. Então, o Espírito Santo vai convencer que a única justiça que é remédio para a situação triste, trágica do pecado no mundo, foi conquistado por Cristo na sua morte, ressurreição e a sua assunção aos céus. Vou para o meu Pai. Quer dizer, eu fiz a justiça única que Deus aceitou. Ele ressuscitou dos mortos, isso mostra que Deus aceitou o seu sacrifício e a justiça foi satisfeita. E ele foi assunto, recebido na glória. E a justiça, portanto, está aí. E quando o Espírito Santo convence, essa justiça será usufruída. E diz, do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Quando Deus convence do juízo, Ele convence o seguinte, Ele convence você de que fora de Cristo, o que resta para você, na sua cabeça, o seu futuro, é o juízo, é a ira vindoura. E Satanás, o príncipe deste mundo, já está julgado.
significa que ele e o seu mundo já está julgado. Porque o mundo, esse sistema diabólico que ele mesmo instituiu, já está julgado, entesourado para o fogo. O fogo vai consumir tudo isso. Então, quando o Espírito Santo convence o pecador, ele desilude com o mundo. Ele diz, meu Deus, eu tenho que correr para Cristo. Porque não sobra nada, não vai sobrar nada. O mundo e o maligno já estão julgados. E serão consumidos pelo fogo. Então, minha expectativa de fé, como ministro de Deus, pregador do Evangelho, é que o Espírito Santo já esteja operando no seu coração, desde agora, esse convencimento. O que eu gostaria é que você saísse daqui horrorizado com você mesmo, assustado, preocupado e angustiado pela sua real situação diante de Deus. Quando os puritanos pregavam o Evangelho, eles insistiam com isso que eu estou fazendo, não eram apressados a apresentar Cristo para sossegar ou fazer com que a pessoa sentisse algum alívio. Não. Porque eles entendiam que é obra do Espírito Santo levar você a um desespero de alma. Sabe, o desespero é o seguinte, é trazer a você essa erupção na mente, no coração, de toda a sua nojeira, todo o seu pecado, e você então ficar desencantado consigo mesmo, e vendo que você não é um pecador, mas é o pior. Como disse o apóstolo Paulo, fiel é a palavra, digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não pense você que é porque ele era o principal, a gente fica pensando, ele perseguiu a igreja, por isso. Não, eu sou o principal, ele é o principal, você é o principal, nós somos o principal. E o Espírito Santo tem que lhe convencer a ponto de você dizer isso. Eu sou o pior pecador existente na face da terra. Eu não mereço o inferno só não, 10. Então, o Espírito Santo precisa levar a essa condição. E você pensar assim, mereço o inferno, estou nessa condição, sou réu de juízo, e não posso fazer nada para a minha salvação, para piorar o desespero. Então, os puritanos colocavam a pessoa na encruzilhada de duas estradas sem saída. Você é réu de juízo, pecador, o juízo já está sobre a sua cabeça, por causa dos seus pecados. E a outra estrada é, você não pode fazer absolutamente nada, porque a salvação não vem de homens, não vem de você. A salvação vem de Deus, pertence ao Senhor, e Ele dá a quem Ele quer. Pode ser que você seja um dos que Ele elegeu, pode ser que não. Então, a Bíblia diz, bote a sua boca no pó, talvez haja esperança. Aí você pensa que esse tipo de mensagem sádica, que gosta de ver as pessoas apavoradas e sofrerem. Não, esse tipo de mensagem é a mensagem do Evangelho. E de quem descansa sabendo que os eleitos de Deus
vão ser impactados e irão buscar com lágrimas, em desespero de alma, esta salvação ao pé da cruz. Vão buscar. Vão buscar. Por isso eu não tenho nenhuma preocupação em fazer isso. Esse é um desespero santo. É o próprio Espírito Santo quem faz isso. A interpretação dos puritanos de Romanos capítulo 8, que fala daquele espírito de escravidão. Quem você pensa que é? É Satanás. Nada, é o Espírito Santo. É Ele quem dá espírito de temor e de escravidão. É Ele quem faz você se sentir apavorado e escravizado na sua situação. Ele lhe enche de terror e de temor para que você corra para a cruz. Em desespero de alma. Porque não tem outra saída. Eu não sei, eu estou preocupado com o tempo. Eu quero só concluir, porque eu vou dar uma introdução do arrependimento que nós vamos ter que tratar amanhã. Jesus veio pregando, os apóstolos, João Batista e os apóstolos também, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não foi? Mas se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que eles estão fazendo um apelo, uma pregação de algo que você não pode fazer. Oi, tem isso? Deus e o Senhor Jesus faz apelos e pede coisas que nós não podemos fazer? Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí depois lá na frente ele diz: ninguém pode vir a mim, se do Pai isso não lhe for concedido. O convite é feito a todos, mas só vai se arrepender quem Deus conceder o arrependimento, por sua bondade. Isso não é novidade. Tem, por exemplo, o exemplo daquele aleijado no tanque de Betesda. Ele estava aleijado. Tanto de enfermo ali, aleijado, estava cheio naquele tanque. Jesus foi furtivamente, chegou perto de um e perguntou: você quer ser curado? Senhor, mas não tem ninguém que me leve lá para a água. O anjo mexe a água, quem chegar primeiro aqui com eu nunca consigo, não ter ninguém. Então Jesus olha para ele e diz assim: levanta e anda. Se ele fosse um baiano, ele ia dizer assim: gente, é exatamente o que eu não posso fazer. O senhor está mandando fazer uma coisa que eu não posso fazer. Eu já disse, não tem ninguém que me leve lá. Só que Jesus dá a ordem e o Espírito Santo faz com que ele se levante e ande. E foi o que aconteceu. Então, a mesma coisa. Arrependei-vos. Você não pode. Você está morto em delitos e pecados. Escravizado pelo pecado. Amarrado de pé e mão. Você não quer. Nem querer mesmo você quer. Mas é Deus quem concede arrependimento. Então, eu vou só deixar essa introdução para que você entenda que o arrependimento é Deus quem dá. Amanhã nós vamos entrar
no pormenor do arrependimento. Então eu vou dar 3 textos aqui para ficar bem claro que é Deus quem dá arrependimento. Vamos começar com Atos. Capítulo 5, versículo 31, diz assim. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Agora abre no capítulo 11, versículo 18. Atos 11, 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Aí talvez você pense, não, isso é uma concessão geral e não particular. Então abre em Romanos, capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, que te conduz. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Agora veja, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26, diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Expectativa. Então o que você deve fazer? Pedir arrependimento. Esta é a oração mais importante que você tem que fazer. Pedir a Deus, dá-me arrependimento. E muitos crentes que estão na igreja já há muito tempo têm que fazer essa oração também. Porque repetir a oraçãozinha, ou fazer aquela oração que a gente faz, não basta. Arrependimento, nós vamos ver, é uma obra tão séria do Espírito de Deus, que é comparada pelos puritanos com um agonizar. Eles chamavam o arrependimento de agonizar. É um agonizar em arrependimento, que às vezes demora um tempo. John Bunyan, que escreveu O Peregrino, agonizou 18 meses em arrependimento. Cada dia ele chorava algum pecado, triste, arrasado, por ter ofendido a Deus, envergonhado por ter feito aquilo, cometido aquele pecado, e tinha que clamar e pedir misericórdia a Deus. Agonizando 18 meses, até descansar plenamente em Cristo. Eu não sei quanto tempo isso. Deus é quem administra isso. Talvez não leve isso. John Owen agonizou 2 meses em arrependimento. Eu sei que se você orar sinceramente, pedindo a Deus um verdadeiro arrependimento, Deus vai ouvir, se for da sua graça e misericórdia, lhe conceder. E você vai acordar uma hora, num abatimento, você não sabe o que é, uma coisa tão ruim. Eu sou o pior dos pecadores. Você, quem sabe, esteja lá trabalhando, as lágrimas começam a vir nos olhos, e você vai para o banheiro e se ajoelha e diz: meu Deus, como eu sou pecador, como eu tenho
ofendido, Senhor. Oh, meus irmãos, nós não podemos mudar as coisas. Nós aprendemos de forma errada esse arrependimento meramente intelectual, e está certo, um assentimento. Eu sei que sou pecador, acabou. É por isso que você não tem experimentado o verdadeiro novo nascimento. E trata o pecado como você trata, brinca com ele e não está nem preocupado. Sabe, se Deus realmente ouvir sua oração e começar a operar isso, então você vai entender. Você vai começar a sentir horror pelo mal, nojo pelo pecado. Você vai ter o coração como o coração de Deus. Você não vai suportar mais aquilo que ofende a Deus. Vai doer nos ouvidos. E você, se assistir na televisão alguma coisa que você sabe que quebra o mandamento e zomba de Deus, você muda, você não suporta mais ouvir aquilo. As coisas vão mudar seriamente na sua vida. Como eu espero que Deus faça isso, que Ele seja gracioso, misericordioso e queira nos abençoar. A obra dele. Eu sei de uma coisa, Ele fará. A sua palavra não volta vazia. Ele fará. Talvez não em todos, mas Ele fará. Ele conhece os seus eleitos. Ele fará a obra de arrependimento necessária na vida dos que são seus. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.